Aqui, aqui no bairro, de vez em quando eu dou umas voltinhas de bicicleta com meu enteado, né? E tem uma rua aqui em cima que é engraçado. Quando você passa, já é o ponte ali dos caramelos, né? Eles ficam lá. Aí quando você vai passar, eles já se armam, né? Aí esses dias foi engraçado. Eu passando com ele, eu, calma, calma, eu sou do bairro, eu sou do bairro. Mas, gente, brincadeiras à parte, a gente vai dar continuidade, então, à nossa disciplina, tá? Nós estamos aí estudando o Antigo Testamento. É um campo de estudos, assim, fascinante, uma área de estudos, assim, muito interessante. E lembrando a vocês aí o que nós falamos no início da nossa disciplina, que o Antigo Testamento representa 3/4 do volume textual de toda a Bíblia, aproximadamente 75%. E o que por si só já justifica um estudo mais cuidadoso, um estudo mais acurado do Antigo Testamento. Nós também consideramos aquela frase aquele texto do F.F. Bruce, teólogo escocês, quando ele diz que o Antigo Testamento foi a Bíblia que Jesus e os apóstolos tiveram, e eles se deram muito bem, tendo somente essa Bíblia, né? Então, de fato, o Novo Testamento ainda não estava composto, ele começaria a ser escrito depois do tempo de Jesus, uns 30 e poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, a Bíblia que Jesus tinha, na verdade, era o Tanar, né? Era o Antigo Testamento. Então, isso por si só é algo assim bem interessante para a gente considerar, que já justifica um estudo aí mais acurado do Antigo Testamento, tá? Pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite também. Eu quero começar a aula compartilhando isso com vocês. Eu coloquei no chat aí o endereço do blog Teologia e Vida, e quando você abre o blog, ele vai aparecer inicialmente para você com essa página, que é a homepage, a página inicial, o início, né? E aí eu estou sugerindo a vocês clicarem aí nessa aba Enciclopédia Digital. Conseguem ver? Parece para vocês aí legal? Não sei se está muito pequeno, vocês podem estar acessando o celular, talvez a visibilidade não fique muito legal, né? Você vai clicar aqui em Enciclopédia Digital, e quando você clica em Enciclopédia Digital, aqui tem uma série de indicações que eu faço, pessoal. Gente, essa aba, eu estou construindo ela já há algum tempo, e ela é fruto, assim, também de alguns anos já de caminhada na pesquisa teológica, e também no ensino, porque eu acabo recorrendo a alguns desses sites, algumas dessas ferramentas aqui, também no meu trabalho como docente de teologia, né? E aqui, pessoal, tem uma riqueza, assim, uma série de indicações, assim, muito úteis aí sobre diversos temas no campo da teologia e em outras áreas, tá bom? Para vocês usarem aqui a aba é muito simples, basta vocês escolherem o conteúdo que vocês querem acessar. Repara que quando vocês passam o cursor em cima do texto, aparece uma linha sublinhando o texto, e é só você clicar. Quando você clica, ele vai abrir para você. No caso aqui é um artigo, né? Mas pode ser uma apresentação de aula, pode ser um vídeo, pode ser um outro site. Então, tudo isso está indicado, linkado aqui nessa aba. O que eu quero mostrar a vocês, pessoal? Tem uma parte aqui, repare que eu dividi por seções, tá vendo? Ó? Blogs, indicações de blogs, comunicações acadêmicas, canais no YouTube que eu recomendo. E aqui, pessoal, chegamos à parte que me interessa para esta aula, tá? Que eu quero compartilhar com vocês, que é a parte aqui de crítica textual e manuscritos bíblicos. Pessoal, entendam que a Bíblia, ela chega até nós através dos seus manuscritos, ok? A história da Bíblia é também a história dos seus manuscritos. Melhorou um pouquinho a visibilidade, pessoal? Aumentei um pouquinho o zoom aqui para vocês. Joia! Então, pessoal, lembrem que a história da Bíblia é a história dos seus manuscritos, né? Entendam que os formatos, os suportes de escrita, eles mudaram com o passar do tempo. O papel, me lembro de ter lido numa obra, o papel ele foi inventado pelos chineses no século II depois de Cristo. Então, alguém pode perguntar, então como que se escrevia antes? Como que os textos eram transmitidos
na antiguidade. E aí é quando a gente leva em conta os manuscritos. Os materiais que eram utilizados eram principalmente o pergaminho, pele de animais, e o papiro, que era feito do caule de uma planta que leva o mesmo nome, papiro. Papiro é uma planta muito abundante nas margens do rio Nilo, uma técnica desenvolvida pelos egípcios para transformar o talo daquela planta, a parte interna, em folha para escrever, um processo ali muito interessante. O papiro ele era mais barato que o pergaminho é pele de animal, então exigia uma preparação um pouco mais complexa, né? E ele também era mais durável. E uma observação interessante, pessoal, na antiguidade não era qualquer pessoa que tinha um pergaminho em casa, não era qualquer família que tinha um pergaminho em casa, porque era um material caro, né? E possivelmente esse fato explica aquele texto de Apocalipse que diz que bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia. Por quê? Era muito comum, era muito comum que a, a comunidade de fé recebia o manuscrito e o líder da comunidade ele lia aquele manuscrito para todos os demais ouvirem, tá? Não é como hoje em que cada um tem um exemplar nas suas mãos. Não é como hoje que cada um pode ter um exemplar da Bíblia, ou a Bíblia no formato digital. Era muito mais restrito, né? E me lembro de ter ouvido um estudioso dizer que, possivelmente, aquelas primeiras comunidades que ouviram a leitura do Apocalipse, pode ser que algumas pessoas só tenham ouvido a leitura do Apocalipse uma única vez na vida, porque, de fato, aquele manuscrito que chegava, ele ia passando para outras igrejas, para outras comunidades de fé. Olha que interessante, né? Inclusive, a gente tem isso no Novo Testamento, né? Paulo, ele escreve a uma igreja e fala assim, olha, que essa carta seja lida também para os irmãos da igreja tal. E aí ele orienta que o mesmo manuscrito seja lido em outra igreja, né? O que pode ser justamente um reflexo disso, de que as pessoas não tinham esse acesso amplo e privilegiado a como a gente tem hoje, tá? Então, resumindo aqui, pessoal, o Antigo Testamento, assim como toda a Bíblia, chegou até nós através dos seus manuscritos, que iam sendo copiados, copiados, recopiados, e esse processo foi e continua acontecendo através dos séculos, só que hoje, claro, de outra forma, né, muito mais avançada, muito mais tecnológica, agora também de forma digital. Então, nós temos agora um outro momento, né? E aí, pessoal, para quem quiser, tá, gente? Isso aqui é uma indicação para quem quiser continuar avançando nos estudos do Antigo Testamento, quiser fazer um estudo mais profundo, mais detalhado, eu indico para vocês aqui, pessoal, alguns sites muito legais que eles contêm os manuscritos da Bíblia, incluindo o Antigo Testamento, manuscritos da Bíblia digitalizados. Olha que, gente, nós vivemos uma era de ouro, né? Nós vivemos uma era, assim, muito, eu diria, privilegiada. Hoje você pode acessar manuscritos da Bíblia, manuscritos importantíssimos, como, por exemplo, o Códice Vaticano, tá? Que é um dos maiores manuscritos preservados da Bíblia Sagrada. Também o Códice Alexandrino e outros, vários outros, você pode acessá-los e visualizá-los no formato digital. Eles são fotografados, digitalizados, você consegue dar zoom, você consegue baixar, em alguns você consegue baixar a imagem, são ferramentas assim. Então, Rony, eu quero ler a Bíblia nos originais. Isso é possível? Se eu quiser ir lá no manuscrito tal, a depender do manuscrito, você tem ele. Nem todos os manuscritos estão disponíveis, tá, pessoal? Mas uma boa parte deles está disponível aí para a gente na internet. E esses são sites, olha que legal. Biblioteca Digital dos Manuscritos do Mar Morto, um grande achado, uma grande descoberta, né, pessoal? Na década de 40, mais precisamente em 1947, os manuscritos do Mar Morto que trazem aí textos de todo o Antigo Testamento, com exceção de Esther. É o único livro não contemplado nessa coleção de manuscritos, tá? Todos os demais livros do Antigo Testamento têm alguma parte ali nesses manuscritos
com exceção do livro de Esther. Tá? Entre os manuscritos do Mar Morto foi encontrado o rolo inteiro do livro de Isaías, do profeta Isaías, que é, sem dúvida alguma, um dos maiores achados arqueológicos da história. Tá? Então você vai clicar aqui, cliquei, olha que legal. Eu já coloquei o hiperlink, de modo que ao clicar, o próprio blog redireciona você lá para o site do manuscrito. Tá? Ah, deixa eu voltar aqui, pessoal. Aqui, Biblioteca Digital dos Manuscritos do Mar Morto. Olha que legal, pessoal. Só que acabou que eu vi agora. O link tá incorreto. Eu vou até bom que eu corrijo depois. Por exemplo, aqui, Biblioteca Vaticana. Quando você abre, quando você clica, olha que legal. E aí você tem os manuscritos. Aqui você pode... Claro que cada site, pessoal, ele tem a sua forma de organização, né? Aí você vai ter aquele trabalho de pesquisar, de analisar cada site, tá? Por exemplo, aqui no site do Vaticano, a gente tem, da Biblioteca Vaticana, a gente tem aqui as coleções, E quando você clica, todos esses aqui são manuscritos. Olha que legal. Vou pegar esse primeiro aqui, Carregando. Vamos clicar aqui para a gente ver. Você clica, olha que interessante. Ele vai abrir para você. E aí você pode ir analisando. Percebe, pessoal, que é o próprio manuscrito mesmo. Eles digitalizaram o material, né? E, pelo visto aqui, digitalizaram na íntegra, tá? Olha que legal. Você pode dar zoom, pode diminuir, pode movimentar. Tem uma série de possibilidades, né, gente? Então, é muito legal. Esse aqui eu já explorei ele algumas vezes, o Codex Sinaiticus. Ele é muito interessante também. Aqui, a forma como ele foi organizada, a forma como o site foi organizado é bem interessante. Porque ele coloca aqui, a possibilidade de você escolher conforme a referência bíblica, tá vendo? Perceba que o Codex Sinaiticus, ele traz aí boa parte da Bíblia, tá vendo? Ele traz o livro de Gênesis, Levítico, Números, não traz Êxodo. Deuteronômio, Josué, Juízes, olha que legal. O capítulo. Por que não está tudo? Porque alguns manuscritos da Bíblia, do Antigo Testamento, pessoal, como é o caso aqui do Codex Sinaiticus, eles não trazem o texto na íntegra, tá? Os manuscritos, de modo geral, os maiores, os grandes, eles são incompletos. A Bíblia, tal como nós temos hoje, pessoal, ela é, na verdade, ela é encontrada em diversos manuscritos que estão espalhados, né? Então, o livro de Êxodo não aparece aqui no Sináicos, mas aparece em outro manuscrito, entendeu? Então, um trabalho de tradução da Bíblia, obviamente, os tradutores eles recorrem a mais de um manuscrito. Dificilmente as traduções da Bíblia hoje elas se concentram num manuscrito só, né? Elas vão se concentrar em vários manuscritos. Lembrando, pessoal, que existem hoje cerca de 30 mil manuscritos ao todo, desde rolos inteiros, códices inteiros, até fragmentos de manuscritos, tá? Desde fragmentos pequenininhos, com 6 centímetros, 8 centímetros, até livros inteiros. Então, é, de fato, aí um material muito abundante. A Bíblia, pessoal, é o livro da Antiguidade mais bem documentado em número de manuscritos, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Ilíada de Homero, que é um clássico da literatura na Antiguidade, me parece, ela tem 500 exemplares só, 500 manuscritos. A Bíblia tem, no total, em torno de 30 mil, embora, embora manuscritos completos, rolos inteiros, né, o número é bem menor. Uns 20 aí para o Antigo Testamento e talvez uns 20 para o Novo. O número é bem menor. Então, para você que quer aprofundar, para você que quer estudar um pouco mais, poxa,
professor Juan, nós estamos estudando aí livros históricos, eu quero ler o livro de Josué no original, no próprio manuscrito. Você vai escolher um manuscrito e, a depender, esse manuscrito está disponível aí na internet para vocês. É chique demais, né? É claro, pessoal, que eu estou aqui provocando vocês, né? Porque, em primeiro lugar, você vai ter que aprender o hebraico, né? Porque, do contrário, você vai apreciar só o aspecto estético, né? Porque se a gente não souber o hebraico ali, não tem como, né? Um dos grandes arrependimentos que eu tenho, gente, na minha vida, é não ter estudado línguas originais mais cedo. Assim, eu lamento muito isso, assim. Eu queria muito ter estudado línguas originais mais cedo, né? E é um projeto aí para depois do doutorado. Vamos lá então, pessoal. A gente vai trabalhar hoje livros históricos. Falamos sobre o Pentateuco na aula passada, tá? Hoje a gente trabalha então os livros históricos. O texto de Josué 21:45, na nova versão internacional, diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Josué 21:45. Isso aqui, pessoal, é muito sugestivo, tá? Para o estudo desse livro. Lembrando que, pessoal, vamos lá, hein? Estou de olho no chat aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira algum esclarecimento, podem me chamar aqui no chat, tá bom? Ou podem levantar a mão, fiquem à vontade para fazer perguntas aí, tá? Pessoal, vamos lá. É, tranquilo até agora, gente? Tranquilo até agora? A explicação está clara para vocês? Posso seguir? Tudo certo? A Carla, sim, ela falou que vai entrar em outro celular, através de outro celular, né? Joia. Então tá bom. Vamos lá então. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque o Pentateuco contém, de fato, algumas promessas que estão, algumas delas condicionadas à aliança de Yahvé com o seu povo de Israel. E muito do que a gente tem nos livros históricos tem que ver com o Pentateuco. É, em certo sentido, um desdobramento ou guarda alguma relação com a mensagem do Pentateuco, ok? Eu até recomendaria a vocês uma leitura contínua do Antigo Testamento. Quando digo contínua, quero com isso dizer do início ao fim. Começa a leitura seguindo ali com Gênesis, né, seguindo por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois lendo o restante do Antigo Testamento. Então, você vai perceber que muitos conteúdos dos livros históricos, também dos livros poéticos e sapienciais e dos proféticos, eles retomam determinadas afirmações, determinados entendimentos, promessas, ah, personagens que são mencionados no Pentateuco. O Pentateuco ele funciona como uma espécie de base, de fundamento para todo o restante do Antigo Testamento, ok? Josué, ele é um livro, então, que dá continuidade. O Deuteronômio termina com o povo hebreu às portas de Canaã, de entrar em Canaã para conquistar Canaã, e Josué é o livro que vai. O início de Josué casa muito bem com o final de Deuteronômio, de modo que você tem ali quase que uma continuidade direta, tá? Eu estou falando assim de forma econômica, de forma moderada, né, quase que uma continuação direta, mas alguns até diriam que é uma continuação direta. Os redatores ali que constroem o livro de Josué, ao que parece, eles estão linkando de fato o livro ali com o Deuteronômio, dando assim continuidade à mensagem do livro do Deuteronômio. Então, se em Deuteronômio o povo de Israel está às portas de Canaã, às margens de Canaã, prestes a entrar em Canaã, em Josué, o povo agora está indo para esse processo de invasão do território e conquista do território, tá? Alguns autores vão chamar o Pentateuco junto com o livro de, vou colocar aqui no chat para vocês, tá, pessoal? Pentateuco mais o livro de Josué, eles vão chamar de Hexateuco, por entender que há uma continuação, uma continuidade aí muito estreita no livro de Josué em relação ao Pentateuco. Ele se conecta ao Pentateuco, ele é uma extensão do Pentateuco. Então, alguns autores percebem que há uma mensagem teológica em comum e se referem
a esse conjunto de 6 livros como hexateuco. Não é muito comum, a gente não ouve muito isso, mas na teologia bíblica houve teólogos bíblicos, existiram teólogos bíblicos que trabalharam essa ideia, ok? A ideia de um hexateuco. As indicações bibliográficas aí, pessoal, o meu livro que vocês já usam como material didático, o Teologia do Antigo Testamento, do Gerhard von Rad, que eu já indiquei para vocês. Ele é um livro assim bem volumoso, é uma obra bem densa, e é uma obra de teologia, tá, pessoal? Não é introdução ao Antigo Testamento, é teologia do Antigo Testamento. Ele está mais preocupado em analisar a mensagem do Antigo Testamento, ok? As narrativas do ponto de vista teológico, o texto do ponto de vista, ou seja, ele quer considerar a mensagem do Antigo Testamento, ou seja, a teologia do Antigo Testamento. E o Hart foi um teólogo bíblico do Antigo Testamento muito importante, porque ele ajuda, ele faz parte ali de um movimento que está reacendendo o interesse pelo Antigo Testamento. O mundo sai da Segunda Guerra Mundial com um saldo muito negativo, né? 70 milhões de mortos, 2 explosões nucleares em 2 cidades japonesas, né? A gente sabe um pouquinho dessa história, e sai da Segunda Guerra Mundial e entra na Guerra Fria, né? Então, a ideia de guerras, ela estava ainda muito viva na memória das pessoas, do mundo, né? O mundo estava em suspense ainda, depois de uma guerra muito cruenta. E o Antigo Testamento ele acaba sendo mal visto, de certo modo, porque, com efeito, o Antigo Testamento alude a muitas guerras, ele faz menção a genocídios, ele faz menção a essa ideia de invadir, de conquistar, de subjugar povos, né? E parece que isso cria uma certa resistência à mensagem do Antigo Testamento. O Von Rad vai mostrar que o Antigo Testamento não se reduz a isso. O Antigo Testamento não se resume a isso. Mas o Antigo Testamento é uma mensagem da relação de Deus com o seu povo. Deus está comprometido, Deus tem uma aliança com o seu povo, e a história de Israel é a história dessa relação de Yahvé com o seu povo. Olha que interessante, né? Então há uma mensagem teológica, uma mensagem religiosa nesse conjunto de livros, né? Ele é muito mais do que um registro de guerras, tá? Ele é muito mais que um registro de conquista territorial, de conquista étnica, enfim, né? De subjugar povos. É muito mais do que isso. Então há ali nos livros antigo-testamentários uma narrativa de uma relação de aliança entre Deus e seu povo. Então Deus está comprometido com o seu povo e vai assim intervindo na história desse povo. E aí vários temas são contemplados, né? A questão do pecado, o pecado de Israel, a questão da aliança de Yahvé, o amor de Yahvé por seu povo, e diversos outros temas, alguns dos quais, inclusive, nós mencionamos na aula passada, né? A questão da santidade, a questão do culto, né? Então, tem vários temas aí que vão sendo abordados, que vão sendo desdobrados. Esse livro, pessoal, é um livro menor, é um livro em relação à obra do rádio, é um livro pequeno, né? Ele deve ter aí umas 300 páginas, e é um clássico, né? É um livro introdutório. Esse sim, pessoal, é um livro de introdução ao Antigo Testamento, tá? Esse já tem uma proposta um pouco diferente da teologia do Antigo Testamento do Gerhard von Rad. Porque nesse livro, Conheça Melhor o Antigo Testamento, o Stanley Ellison está oferecendo, de fato, uma introdução aos livros do Antigo Testamento. E por isso mesmo, por ser uma introdução, ele vai abordar questões como a autoria, data da composição, a organização interna de cada livro, a maneira como cada livro está organizado. Ele apresenta esboços de todos os livros do Antigo Testamento. É uma obra importante também, é um livro bem introdutório e muito útil aí e muito apreciado pelos evangélicos no Brasil, tá? Esse também é um outro livro interessante para vocês adquirirem, também traz assim uma visão panorâmica, é uma abordagem conservadora do Antigo Testamento. Eu acho bacana vocês terem as duas perspectivas, tá? Essa abordagem mais conservadora, por exemplo, o Gleason Archer, ele vai insistir na questão da autoria mosaica, ele vai defender alguns pressupostos que são muito conservadores e que hoje já não estão em voga mais na academia. Mas ele traz também uma série de outras informações que são muito úteis, né, que tem que ver com esses aspectos introdutórios dos livros do Antigo Testamento. Já esse livro do Werner Schmidt,
já é um livro de introdução ao Antigo Testamento na perspectiva do método histórico crítico, tá, pessoal? Que já trabalha mesmo com a ideia de uma autoria múltipla, datas mais recentes para os livros do Antigo Testamento, não coloca eles como sendo escritos muito lá atrás, na Antiguidade, coloca datas mais recentes, né? Então, já é um que entende que o Antigo Testamento ele é produto de diversas tradições que existiram na Antiguidade. Quando eu falo tradições aqui, pessoal, nós estamos pensando em escolas de rabinos, né? Grupos de estudiosos do Antigo Testamento, judeus, né, que no passado eles iam copiando, produzindo esses textos e depois foram mesclando esses textos até que eles chegassem na forma final como está hoje nas nossas Bíblias, tá bom? Na Bíblia hebraica. Esse livro, pessoal, ele é um livro antigo, uma obra muito interessante, escrito por um padre que também era arqueólogo, o Roland de Vaux, um arqueólogo respeitado. Esse livro ele é muito útil, Instituições de Israel no Antigo Testamento. Aqui, pessoal, não é nem um livro de teologia do Antigo e não é nem um livro de introdução ao Antigo. Ele está fazendo um recorte, ele está estudando um assunto específico no Antigo Testamento, que é o quê? As instituições de Israel. E aí ele vai falar sobre a família no Antigo Israel, como era a família no Antigo Israel. Ele vai falar sobre o tabernáculo, o culto, né, a sinagoga. Ele vai abordar essas instituições que faziam parte ali do Israel na antiguidade. E, pessoal, é, obras dessa natureza, gente, são muito importantes para o estudo da Bíblia, aqui em particular do Antigo Testamento, tá, gente? São muito importantes. Porque a gente lê a Bíblia e, por exemplo, quando o Antigo Testamento fala lá em exército, nós somos tentados a pensar exército com a cabeça do século XXI, um exército que tem armas de fogo, um exército que tem estratégias militares típicas do século XX, do século XXI, né? Quando a gente volta lá, pessoal, no Antigo Testamento, por exemplo, a gente lê a palavra nação, né? O conceito de nação para nós hoje, gente, está muito distante da ideia de nação para aqueles povos lá da antiguidade, ok? Alguns desses povos ali que a Bíblia cita, filisteus, edomitas, moabitas, na verdade, pessoal, eles eram mais grupos tribais, ok? Eles eram grupos tribais, não havia esse desenvolvimento, as organizações sociais eram muito diferentes do nosso tempo. Então, ler obras dessa natureza nos ajuda a entender a, como eram essas dinâmicas sociais, religiosas, quais eram as instituições religiosas, sociais, como as sociedades se organizavam. Então, são obras, assim, muito importantes aí para vocês terem na sua estante particular de Antigo Testamento, tá bom, pessoal? Esse eu já tinha recomendado, que é o comentário bíblico. Esse não é nem uma introdução e nem uma teologia. Os comentários bíblicos, pessoal, para quem não sabe ainda, comentários bíblicos são obras que se ocupam de explicar as passagens da Bíblia. Ele vai colocar lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 10, por exemplo. Ele vai comentar aquele trecho, ele vai trazer explicações de natureza exegética e hermenêutica sobre aquele trecho ali. Isso é um comentário bíblico, tá bom, pessoal? Os comentários são importantes? São, porque eles também trazem informações de fundo cultural, religioso, histórico, geográfico, social, tá? E por aí vai. Tudo que diz respeito a esse mundo, né, do Antigo Testamento. Pessoal, eu estou um pouco insatisfeito porque eu ainda não consegui desenvolver. Melhorei, tá, gente? Acredite, eu melhorei, mas eu ainda preciso chegar lá. Eu ainda não desenvolvi a habilidade de ser mais sintético nos meus slides. Os meus slides estão muito acadêmicos, estão muito textuais, né? Nas aulas. Eu acho que nem na academia mais slides assim são bem vistos, né? Com tanto texto. Então eu vou tentar sintetizar na minha fala. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? De WhatsApp, grupo lá da turma, para vocês lerem com calma a apresentação. Mas aqui eu vou tentar sintetizar para vocês, para não ficar cansativo. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Algum comentário, alguma indagação, alguma inquietude antigo testamentária no coração de vocês?
Se não, vou colocar uma pergunta aqui no chat para vocês, para a gente pensar sobre o assunto. O que vocês acham? Eu vou dar 3 minutos para vocês pensarem sobre isso. Enquanto isso, eu vou lá pegar um café para mim. Morram de inveja aí quem não está tomando café, viu? A Grace já começou a aula aqui, gente, ostentando uma garrafa e uma xícara de café, assim. Eu estava aqui com a minha xícarazinha, humildezinha, né? Eu fiz até assim, caim, 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 caim. Humilha, vai, Grace. Vou deixar vocês aqui 3 minutos pensando sobre o assunto e eu já volto. É só o tempo de eu pegar o café, hein? Peraí, pessoal, vai pensando aí, hein? O Antigo Testamento é machista? Voltei, pessoal, voltei, voltei. E aí, gente, o que vocês acham? O Antigo Testamento é machista ou não? Alguém arriscaria tecer comentários? Mas, Rony, no Antigo Testamento os homens tinham várias mulheres, mas as mulheres não podiam fazer do mesmo modo, ter vários homens. As mulheres aparecem submissas aos homens. E aí, pessoal, o que vocês acham? Assunto polêmico, né? Alguém arriscaria? E a sala hoje é composta majoritariamente por mulheres, né? Só tem eu e o Wesley aqui, representando a classe. E aí, pessoal, vocês estão tímidos hoje? Alguém Professor, arriscaria dizer? Ei, Grace. então, eu não vou me arriscar, não. Mas, tipo assim, eu sempre fiquei em dúvida, não vou falar assim entre Antigo e Novo Testamento, né? Mas eu sempre fiquei pensando assim, eu acho que eu já até critiquei já, quando aparece aqui, tipo lá, os sheiks lá, que tem não sei quantas mulheres, né, na antiga. Hoje também existe esses lugares lá que eles têm várias mulheres. Agora, eu sei que você está perguntando no Em relação ao antigo, né? ao Sim, Antigo Testamento. Porém, isso. assim, sempre, para mim, eu achava que era a cultura de lá. Assim, nunca pensei de um fato assim. Realmente é muito. É um pensamento muito coisa. Que você falou aí, como que fala? Essa pergunta que você falou, que é É, não me que, lembro, amiga? Grace. Polêmico? Isso, nossa, tá vendo? Por isso que é bom ter Desculpa, amigos. eu não Assim, ouvi ela. mas para mim é polêmico, porque a pergunta que você fez, para mim, Ah, ficou sim. deu uma Uhum. coisa assim na minha cabeça, porque eu nunca pensei dessa forma. Eu achava que era, assim, eu não tenho nada a falar se é machista ou não, porque até então, para Sim. mim, era normal, era cultura. É isso. Joia. Não, Grace, a sua resposta foi na direção do que eu estou querendo comunicar a vocês. Vou colocar aqui, pessoal, o meu entendimento da questão. Dizer que o Antigo Testamento é machista é atribuir a ele uma categoria que lhe é estranha. Vou decodificar a frase que eu acabei de pronunciar. O machismo é uma compreensão, é um conceito relativamente recente, né? As mulheres estão ocupando lugares, obtendo direitos, de maneira muito relevante e significativa, em menos de 100 anos, vamos colocar, né? Que vem se discutindo o papel da mulher na sociedade. Então, nessas sociedades antigas,
a mulher, isso nem estava em pauta, né? Isso nem se discutia. Então, não era uma questão. Veja, pessoal, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, hein? Eu não estou aqui, em hipótese alguma, legitimando as violências que foram praticadas contra as mulheres. A mulher, ela é uma vítima histórica, né? De privações, de abusos, de violências, né? De violências físicas, simbólicas. Eu sei que para um cristão, que eu vou falar aqui, choca algumas pessoas, mas eu vejo, sim, gente, muita legitimidade em muitas pautas do feminismo, né? Principalmente esse feminismo mais filosófico, não esse feminismo de internet, né? Mas esse feminismo mais intelectual, esse feminismo mais filosófico que está reivindicando os direitos de mulheres. Aliás, eu acho que as mulheres devem muito a esse movimento, né? Embora eu não tenha letramento, tá, gente? Não, por favor, não me perguntem sobre isso, porque eu nunca li um livro de uma autora feminista, né? Uma Hannah Arendt e outras, né? Então eu não tenho propriedade para falar. Estou falando assim um entendimento que eu tenho da questão, né? Então, assim, só que nas sociedades do Antigo Testamento isso não estava em pauta, né? O momento ali era outro, o momento histórico, o lugar que a mulher ocupava. Então, quando a gente leva isso para a Bíblia e diz assim, a Bíblia, ou o Antigo Testamento em particular, é machista, a meu ver, isso acaba sendo muito anacrônico. O que é anacrônico, né? Vem de anacronismo. Coloquei no chat para vocês aí, gente, ó. Eu acho que eu já até falei disso para vocês nas aulas de hermenêutica, que é justamente esse cuidado que a gente precisa ter, de não levar para dentro do texto bíblico um entendimento que os próprios autores não tinham, um entendimento que é nosso, né? Então, é óbvio que tem coisas no Antigo Testamento que foram superadas, óbvio, o próprio Novo Testamento, ele supera coisas que estavam no Antigo Testamento, e há elementos no Antigo Testamento que não cabem na sociedade contemporânea, óbvio, né? E eu diria também no Novo Testamento, né? Esse é o problema, gente, de uma leitura fundamentalista da Bíblia, né? Porque você acaba não levando em conta que há elementos na Bíblia que foram superados, que não cabem na sociedade de hoje, né? Como, por exemplo, você dizer que a mulher não pode falar numa comunidade de fé, que ela tem que aprender em silêncio e só aprender com o marido em casa, né? Isso não cabe, gente, na sociedade de hoje. Nunca coube, né? As igrejas evangélicas nunca obedeceram isso. Eu acho que a igreja evangélica e protestante que mais se aproximou disso foi a CCB, né? Que na CCB na CCB a mulher realmente não faz nada, né? Ela só participa do culto, né? Não tem voz alguma dentro lá da CCB, né? A minha noiva foi da CCB e ela me fala assim, amor, a CCB tem muitas qualidades, é uma denominação assim maravilhosa sobre diversos aspectos, mas tem esse problema. Nós mulheres assim, quando eu saí da CCB e fui para conhecer outras igrejas, eu me fiquei encantada, porque eu nem sabia que isso era possível, né? Ela me fala. Ver ali a mulher atuando, pregando, ensinando, pastoreando, né? Então, gente, aqui vai essa ponderação, esse cuidado que a gente precisa ter na leitura do Antigo Testamento, para que você não faça uma leitura anacrônica. O que é o anacronismo? É justamente isso. É você introjetar no texto bíblico categorias que são contemporâneas a nós e não aos autores do texto, ok? E não às pessoas que estão sendo citadas no Antigo Testamento. É uma categoria nossa, não é uma categoria do Antigo Testamento. Então você pode ter um problema interpretativo quando você não leva isso em conta, tá? Coloquei isso aqui, pessoal, só para provocar em vocês assim, uma reflexão sobre o Antigo Testamento, sobre a maneira como interpretamos o Antigo Testamento, porque tudo isso tem que ver com a nossa aula. Agora, olha que interessante, pessoal. Mesmo que essa não fosse uma pauta, vamos dizer assim, dos tempos bíblicos, né? Olha que interessante. Eu me lembro de ter ouvido um estudioso do Antigo Testamento falar sobre isso, e eu achei muito interessante, assim, eu nunca esqueci. Ele diz algo interessantíssimo. Ele fala assim, olha, o Antigo Testamento ele é acusado de ser machista, né? E misógino, que é ódio às mulheres. A misoginia é isso, né? Ódio às mulheres. E aí ele dizendo, mas olha que interessante, o livro de Provérbios, há trechos no livro de Provérbios que são dedicados a falar sobre a sabedoria. E a sabedoria, ela aparece personificada, né?
Mas olha que interessante. Quando Provérbios personifica a sabedoria, ele não personifica na figura de um rabino, que era o poderíamos esperar, né? O livro personifica a sabedoria na imagem, na figura de uma mulher. Parece que temos aqui a impressão de que o Antigo Testamento quebra, né, essa cultura patriarcal, né, de predominância masculina. A gente sabe, pessoal, que no judaísmo do Antigo Israel, e mesmo hoje no judaísmo ortodoxo, não existe rabina, só existe rabinos, homens. Né? Só existiam rabinos. Os homens é que ensinavam. Tá? As mulheres aprendiam em silêncio. Então, olha que interessante. No livro de Provérbios, parece que, de algum modo, isso foi quebrado, porque a sabedoria ela é personificada na figura de uma mulher. O que, a meu ver, assim, é algo muito interessante e disruptivo. Né? Outra coisa que me chama a atenção, também no Antigo Testamento, em relação às mulheres, é você pensar que você tem 2 livros da Bíblia que são escritos. Eu destacaria 3, mas eu vou mencionar 2 em particular aqui, e o terceiro eu falo sobre ele, mas a perspectiva é outra, né? 2 livros em que as personagens principais são mulheres. Isso também é algo muito interessante. Ruth e Esther. Né? Esther sendo retratada aí como salvadora do povo judeu. Um livro belíssimo, inclusive, né? Diga-se de passagem. Então você tem 2 livros com 2 personagens aí muito importantes, de destaque, em momentos históricos, os contextos ali são diferentes, mas em ambos os livros, as personagens principais são mulheres. As narrativas se concentram nas mulheres, em 2 mulheres ali, né? Ruth e Esther. Isso é muito interessante. E também o livro de Cantares de Salomão, né? O livro de Cantares de Salomão, pessoal, a gente olha muito Cantares assim. Cantares foi escrito por Salomão, o que é pouquíssimo provável isso, tá, gente? Na crítica bíblica, sabe-se que Cantares é um livro posterior à época de Salomão e é pouquíssimo provável que ele tenha sido escrito por Salomão, mas ele é atribuído a Salomão, né? Ele carrega essa memória social é, de, de, a, de Salomão. Então, olha que interessante. É, quando, quando você lê Cantares, o que a gente não repara muitas vezes é que você tem ali boa parte do livro que a fala é da mulher, é da Sulamita, né? E, pessoal, um ponto importante, não é Sunamita, porque Sunamita, que vem de Sunem, né? Que era uma cidade, era um território, era um povo, uma região, né? Sunem. É Sulamita, porque é o feminino de Salomão. Estejam atentos a isso, tá? Então, olha que interessante. Ela fala várias vezes no texto, ela tem voz no livro. Tá? Isso também me parece algo muito interessante, em se tratando de textos que surgem, que brotam num Sitzenleben, lembram dessa expressão, Sitzenleben, expressão alemã, lugar da vida, né? Um lugar da vida que era marcado por uma cultura patriarcal, de predominância masculina. Então, isso também é muito interessante. Grace, você queria a palavra? Eu estou falando e esqueço de ligar o microfone, perdão. Não, é só para complementar também sobre a Ruth e Esther, sobre, pelo que você está nos ensinando, eu penso assim, mais assim, também os posicionamentos mais delas, né? Uhum. De decisões, de ensinar também. Ah, Assim, sim. assim da mulher, assim, porque geralmente é, as mulheres, elas ficam muito, são muitas, assim, pelo que eu já ouvi, né, e agora começando a estudar, as mulheres não tinham tanta voz assim, né? Não tinha, não podia falar, teria que tomar cuidado, né, ao falar. Posso estar Sim. errada. Mas realmente o Ruth foi o versículo que aonde queres que tu, aonde você for, eu irei. Foi o versículo, inclusive, do meu casamento, né? 15 anos atrás. Então, então eu acho assim que Legal. assim, só para complementar o que você está falando sobre Ruth e Esther, que eu vejo mais assim posicionamento em Aham. relação da mulher.
Legal, bacana. Você pode, são livros assim que possibilitam aí uma série de aplicações, reflexões aí de sabedoria para a vida, né? Bem interessante. Vamos lá então, gente. Lá no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, a gente tem uma alusão aí muito interessante aos livros históricos. A personagens, é uma alusão indireta, né? Porque o texto cita personagens do, dos livros históricos. O autor diz assim: e que mais direi? Aliás, diga-se de passagem, é um capítulo belíssimo, capítulo 11 de Hebreus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, e aí ele inclui os profetas, mas até Samuel aqui é livros históricos, né? Ele está falando dos livros históricos. Lembrando, pessoal, que esses livros históricos são 12 ao todo, ok? Nas Bíblias católicas, eles são em maior número, tá? Olha aqui, ó, na Bíblia. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, pessoal, nos slides. Aqui, ó. Nas Bíblias de edição católica, nós temos Josué, Juízes, Ruth, os dois de Samuel, os dois de Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, só que aí acrescenta Tobias, Judite, Esther, primeiro e segundo Macabeus, tá? Então nós teríamos 15 livros no total, nas nossas Bíblias de edição protestante, 12 livros ao todo, tá? Se estendendo aí de Josué até o livro de Esther. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante, que tanto o livro de Ruth quanto o livro de Esther, eles se dão em momentos históricos que são contemplados, que são abarcados pelos livros históricos, ok? Eles estão ali dentro, entre momentos ali da história de Israel. Para vocês entenderem, o livro de Esther, ele é ambientado no período em que a Pérsia é o império mundial, né? O império que governa o mundo conhecido da época. O livro de Ruth já é ambientado no momento anterior, mais na antiguidade. Então, ele é meio que uma quebra na narrativa, né? Não é bem assim uma progressão histórica. O livro de Ruth, pessoal, se minha memória não me trai, isso aí, ele é ambientado no período dos juízes. Ele vem depois do livro de Juízes, mas ele está narrando ali uma narrativa que se situa no tempo dos juízes, né? Ao passo que o livro de Esther já cria ali uma narrativa, traz uma narrativa que é ambientada no período persa, que é bem depois, é mais à frente. É importante vocês terem atenção também a esses aspectos cronológicos, tá, pessoal? Gente, vocês topam nós seguirmos direto e a gente termina uns 10 minutinhos mais cedo? Ou vocês querem fazer a pausa? Para mim, seguimos direto? Então tá bom. Todo mundo querendo dormir mais cedo, né? Ô, Jesus. Eu tenho que sair daqui e lavar vasilha, gente. É a vida de um dono de casa, entendeu? Difícil isso. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, é algo importante. O Antigo Testamento a gente não se dá conta, mas ele é, em grande parte, um documento histórico, tá? Ainda que as narrativas históricas não sejam o único gênero literário presente nele, mas boa parte do volume textual do Antigo Testamento é de narrativas históricas. Mesmo os livros proféticos. Isso aqui é muito interessante. Se você lê um livro como o de Isaías, o de Jeremias, eles têm vários trechos ali que são descrição de eventos, de momentos da história do povo hebreu. Tá? Jeremias mesmo é um livro muito extenso, o livro do profeta Jeremias. Ah, Rony, mas é um livro profético. Sim, mas ele traz informações também de fundo histórico. Normalmente esses livros, eles já começam, inclusive, com aquela descrição, no tempo do rei, tal, 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 tal. E aí ele traz ali uma narrativa de fundo histórico. Importante dizer, pessoal, que eu sou professor de história, tá, gente? Eu sou licenciado em história. E isso para mim é algo muito importante, que merece ser destacado aqui. Que alguns biblistas, inclusive, ressaltam isso. A gente não deve entender narrativa histórica aqui do Antigo Testamento nos termos da ciência histórica contemporânea. Okay? A ciência histórica contemporânea, ela se pauta por uma precisão maior, ela busca, ela é
construída de outra forma. Ela opera com outra metodologia. A Bíblia não é um livro de história nesse sentido. Ok, pessoal? Muito cuidado para não querer transformar a Bíblia num livro de história, num livro de psicanálise, num livro de filosofia. Não. A Bíblia é um livro religioso, gente. Tá? Tem um exegeta aí muito conhecido no Estado que ele afirma que a Bíblia é um livro político. Discordo radicalmente. A Bíblia, ela é um livro religioso, teológico. Ok? Tem elementos políticos ali? Tem também, claro que tem. Tem elementos históricos? Tem. Tem elementos sociológicos? Tem. Né? Mas isso não faz da Bíblia um livro político ou um livro filosófico ou um livro de ciências. Não é um livro de arqueologia. Tá? Pessoal, cuidado. Eu sei que existe um arqueólogo muito famoso na internet que ele trabalha com esse método de querer provar a Bíblia com descobertas arqueológicas. Ele usa a arqueologia para confirmar a Bíblia. Eu vejo um grande problema nisso. Se você depender disso para crer na Bíblia como palavra de Deus, você pode ter problema. Ok? Por quê, gente? Primeiro, a Bíblia não foi escrita com essa perspectiva arqueológica. Gente, a arqueologia é uma ciência nova, com talvez aí 200 anos. Ok? Como ciência, ela é muito recente. De novo, né? O cuidado para você não levar para dentro do texto bíblico categorias, compreensões que são nossas, que não eram dos autores, tá? E outra coisa, se você fica dependendo de descoberta arqueológica para crer que a Bíblia é a palavra de Deus, se alguma descoberta contrariar algum relato bíblico em alguma medida, pronto, a sua fé vai ficar abalada. Né? Então, percebe? Isso é um problema. Né? Aí há quem diga assim, não, mas é impossível a arqueologia questionar alguma afirmativa da Bíblia. Só que isso é problemático, gente, de novo, por quê? Porque a Bíblia não, ela não está preocupada em ser um documento arqueológico, ela traz informes de fundo histórico, porque isso é absolutamente normal. Os autores, eles são homens do seu tempo. Quem escreveu a Bíblia, gente, as muitas mãos que escreveram a Bíblia, eram pessoas do seu tempo, da sua época, portanto, era absolutamente normal que elas fizessem alusões a lugares, a eventos, a personagens, tá? Mas elas não estavam preocupadas que a Bíblia fosse um documento precisamente arqueológico, histórico, científico, né? Tem gente aí querendo usar a Bíblia, querendo usar a biologia para defender a Bíblia. Gente, não. A Bíblia é palavra de Deus em palavras humanas, e em palavras humanas daquela época, inclusive, né? Diga-se de passagem. Eu fico triste, gente, de ver esses abusos sendo cometidos em relação à Bíblia, né? Você querer usar a Bíblia para tudo, né? Tem gente aí querendo falar de célula-tronco usando a Bíblia, tem gente querendo falar de inteligência artificial usando a Bíblia. Gente, isso é um absurdo. Isso é um desrespeito à Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro de uma época, de um momento, que contém uma mensagem divina, que é a palavra de Deus e que transcende a, a sua os seus momentos históricos, os seus momentos de produção. Nós cremos nisso. Mas daí, você ignorar que a Bíblia é produto de uma época, escrita dentro de um contexto, isso, a meu ver, também coloca um problema muito sério. Né? A gente precisa entender que a Bíblia, ela, ela é escrita com linguagem coloquial dos momentos ali em que ela vai sendo produzida, tá? No Antigo Testamento, a gente tem aí uma história da salvação, que é um conceito muito importante, tem sido muito revisitado por teólogos, né, que escrevem sobre isso, e a ideia de que as escrituras, incluindo-se aí o Antigo Testamento, elas registram, pessoal, uma revelação que não foi dada no vácuo, mas na história da existência humana. Os milagres, as provisões, as palavras inflamadas que foram ditas por Moisés, Josué, pelos juízes, os profetas, né, que pregavam contra a idolatria, contra a violência, que pregavam contra o culto formalista. Tudo isso está carregando o quê? Uma mensagem que é salvífica, é uma mensagem de salvação. Sempre Yahvé, o Senhor, Deus, preocupado com o bem-estar do seu povo. E esse Deus que está preocupado com o seu povo, ele intervém, né? Gente, isso está na Bíblia de maneira mais abundante do que a gente pensa.
Isso está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é, todo ele, uma mensagem diretamente ligada à ideia de salvação. Olha esse texto aqui no Antigo Testamento, que está lá em Êxodo, capítulo 3. Esse é um texto muito interessante. E a gente encontra essas intervenções várias vezes também nos livros históricos, né, por meio de milagres, por meio de eventos sobrenaturais, por meio de reis, impérios que vêm para destruir Israel e o Senhor intervém para salvar. Então tem vários episódios assim, né? Olha que interessante. Tem um texto aqui, pessoal, que eu acho assim muito marcante, né? Ah, tá aqui, ó. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8. Eu me lembro que uma irmã amiga me pediu, ela falou, Rony, eu faço um devocional com um grupo de mulheres e eu queria que você gravasse um devocional para a gente, eu vou passar esse devocional para elas lá no grupo. E eu gravei até um devocional, está no meu canal, baseado nestes versículos. Olha que interessante, pessoal. Versículo 7 de Êxodo 3. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Tá? Exatores, né? Aqueles que oprimem, aqueles que causam sofrimento. Aí Yahvé diz para Moisés, conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo. Olha que interessante, né? A divindade faz um movimento em direção ao povo a fim de salvá-lo. Ele diz, olha, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Olha que interessante, né? Yahvé, ele ouve, ele vê o sofrimento e ele se mobiliza e ele vem ao encontro do povo. Olha que interessante, ele desce para livrar. Ele se comove com o sofrimento do povo, né? Então, olha que interessante. A divindade aqui no Antigo Testamento, ela é retratada como uma divindade que se importa com o seu povo, que se incomoda com o sofrimento do seu povo. Olha que interessante. Ela não é alheia ao sofrimento desse povo. E outra coisa interessantíssima aqui também, né? É que essa divindade, ela se coloca ao lado do povo oprimido. Ela não se coloca ao lado da potência que é a nação opressora, mas ela se coloca ao lado de um povo que está como escravo. Gente, isso aqui é de uma riqueza, assim, eu já vejo pessoas aqui, isso não é divina revelação não, mas eu já vejo pessoas aqui já garantindo aí o sermão do próximo domingo. É que, com certeza, dá uma pregação aqui, né? Então, mas, brincadeiras à parte, a gente percebe como que é interessante? Que está ligado justamente, pessoal, isso que eu estou comentando agora, está ligado justamente a essa noção de história da salvação. Né? Então, Yahvé é o Deus que está agindo na história do Antigo Testamento para salvar o seu povo. Importante dizer aqui, pessoal, não é salvação como a gente entende na teologia sistemática. Ok? Não é salvação assim, quem crer em Cristo e for batizado será salvo. Não é dessa salvação que eu estou falando, ok? Esse é um conceito neotestamentário, aí já é Novo Testamento, pessoal. É outra pegada, o assunto ali é outro, ok? Quando a gente fala de salvação aqui, nos termos em que estou comentando em relação ao Antigo Testamento, é no sentido de que Yahvé está agindo em favor do seu povo. A ideia de salvação no Antigo Testamento é muito ampla, né? Pode ser salvar no sentido de redimir dos pecados, de perdoar os pecados, de conversão, pode ser no sentido de livrar de uma nação estrangeira opressora, tá? Então, a palavra salvar ou salvação, ela tem um sentido bem amplo aí, à luz do Antigo Testamento. Então, de modo que os livros históricos, eles não constituem um aglomerado de textos que são narrativas secas, desprovidas de sentido e de vida. Pelo contrário, essas vivências que são narradas, elas refletem uma história que é vivida e reinterpretada. Por quê, pessoal? Essas narrativas, elas vão ganhando novas roupagens, elas vão sendo escritas, reescritas
Por isso que você tem ali os livros de Samuel, os livros de Reis e os livros de Crônicas, eles têm narrativas em comum. Por quê? Porque são novas gerações que estão reescrevendo os mesmos textos, porém trazendo ali novos tons, né? Inserindo glosas, comentários, novos textos. Então, a Bíblia, ela é um fruto de uma dinâmica, né? A Bíblia, ela é, na verdade, o reflexo de uma dinâmica, né? Então, a Bíblia, na verdade, ela é precedida pelo quê? Ela é precedida pela história. A palavra escrita, ela foi primeiro vivida. O Carlos Mesters, que é um biblista muito importante, católico, né, teólogo católico, ele vai dizer que Deus nos deu dois livros. O livro que é a Bíblia Sagrada, a sua palavra escrita, mas ele também nos deu a vida. Ele vai dizer que a vida é um livro, né? E, pessoal, isso é muito interessante, a gente esquece disso, né? A gente se apega muito ao texto, mas a gente se esquece que aquele texto, na verdade, ele é resultado de vivências, ele é resultado de histórias que foram vividas. Quando você lê lá, por exemplo, o profeta Eliseu estava lá com os filhos dos profetas, a casa ficou pequena, eles foram construir uma outra casa, o machado caiu lá no rio, ele orou, o milagre aconteceu, o machado flutuou. Aquilo é o quê? Uma história vivida, que depois foi colocada no manuscrito, né? E isso é muito interessante. Eu compartilhei essa semana, pessoal, é interessante isso, né? Eu compartilhei essa semana, eu vou até ler para vocês aqui, pessoal, peraí, eu vou ler, eu não vou abrir aqui, não vou compartilhar a tela com vocês, porque eu não quero expor a pessoa, né, jamais, e a ideia aqui não é criticá-lo, até porque é um amigo meu, né, um colega de trabalho, uma pessoa porque eu tenho estima. Mas eu achei interessante o comentário dele, eu compartilhei no meu Instagram, gente, quem não me segue no meu Instagram ainda, me dá uma moralzinha, a vocês que já me seguem, muito obrigado. Vou fazer um merchanzinho aqui do meu Instagram, gente. Pelo amor de Deus, gente, eu tenho que bater 1.000 inscritos. Eu já tô cansado de ficar só com 600 e pouco, gente. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Peraí. Ah, só mais um minuto, gente, que eu quero ler o comentário dele para vocês. Eu vou ser fiel, né? Ou melhor, você exato, né? Um minuto. Achei. Eu compartilhei, pessoal, eu compartilhei um vídeo meu sobre as tradições do Pentateuco, né? E aí mandei para ele, e ele é esse colega meu, ele é um educador, né, tem mestrado em educação, ele é professor de história, licenciado em história, e ele se define como agnóstico, né? E aí ele assistiu meu vídeo sobre as tradições do Pentateuco, aí ele comentou assim, ó, muito boa a sua narrativa, no contexto de apresentar os textos bíblicos. Agora, na boa, meu irmão, eu não consigo crer em nada que está escrito ali. Na minha cabeça, a Bíblia é um amontoado de versículos, provérbios, frases de efeito, desconexados da vida real. Essa parte me chamou a atenção. Quando ele fala assim, desconexados da vida real. Mesmo para aquela época, na boa, não me leve a mal. Aí eu fui responder a ele, né? Eu fui escrever a ele. Falei assim, mesmo não crendo, agora sou eu escrevendo a ele. Mesmo não crendo, você assistiu. Lhe agradeço por isso. E se desejar, podemos aprofundar o assunto. Tenho a impressão de que há muito desse assunto que podemos explorar. E aí a gente ficou, inclusive, de marcar um café, né? Para falar sobre isso. A gente trabalha juntos, mas não dá, né? A gente, devido à correria ali da Secretaria de Educação. O que eu acho interessante, assim, pessoal, o comentário dele, assim, eu achei bacana, né? Porque a gente vive numa sociedade muito intolerante e a gente não consegue nem ouvir aquilo que destoa do que é convicção nossa, né? Basta você dizer, eu penso diferente, ou fazer uma afirmação que é contrária a alguma coisa que eu creio, e você já se arma e já vai com paus e pedras para cima, né? E ele não, ele sendo um cara agnóstico, ele assistiu o vídeo na íntegra, comentou, achei isso muito legal, né? Mas me chamou a atenção aquela parte que ele fala, né? Que ele diz assim, são desconexados da vida. Gente, se tem uma coisa que o Antigo Testamento e toda a Bíblia não é desconexado da vida, ou é desconexa da vida, né? Porque esses textos brotam da vida, eles estão tratando de questões que são profundamente sociais, religiosas, políticas,
Esses elementos estão lá. Eu tive o prazer de ouvir na Fabapar, lá em Curitiba, aquele teólogo da Missão Integral, ele é falecido já, o René Padilha, lembrei agora. E ele, assim, gente, ele parecia ser uma pessoa muito amável, assim, né? Ele foi até um pouco hostilizado lá na faculdade pelos alunos, porque eu percebi, assim, um certo fundamentalismo, né? Em alguns alunos lá na instituição, então, mas o René, ele trouxe, assim, uma abordagem extraordinária sobre justiça social no Antigo Testamento. E ele trabalhou os textos ali assim, de uma forma tão habilidosa, ele foi mostrando como que havia entre os profetas do Antigo Testamento, e a gente percebe isso também nos livros históricos, né? Havia ali um anseio por justiça social. Então, quando o profeta ele critica a negligência contra a viúva, a negligência contra o órfão, né? Tudo isso é o quê? Justiça social. O profeta está tratando de questões que era da realidade dele, da época dele, daquele momento que ele está vivendo. Gente, um erro brutal que nós cometemos é entender a palavra profecia, principalmente no Antigo Testamento. Apenas, é um erro brutal, a gente entender a palavra profecia apenas em termos de predição do futuro. Isso é um erro brutal. A palavra profecia no Antigo Testamento, por vezes, assume esse sentido. Mas a mensagem profética do Antigo Testamento, mais de 70% dela se ocupa de questões contemporâneas aos profetas. Eles não estão tratando de prever o futuro. Pode ler os livros proféticos do Antigo Testamento, você vai reparar isso. Eu já li o Antigo Testamento 2 vezes, né? E realmente isso é um fato. Quando você lê os livros proféticos, você percebe que aqueles profetas, eles estão tratando de questões que eram da época deles, questões do momento em que eles estão vivendo. Vamos tomar um exemplo, Malaquias. Malaquias, ele faz previsões para o futuro, ele fala lá no capítulo 4, né, do Elias, né, que viria depois, inclusive, lá no Novo Testamento. O João Batista é confundido com esse personagem que é citado por Malaquias. Mas, gente, a maior parte do livro de Malaquias está tratando de questões relativas ao sacerdócio na época do profeta. O livro de Malaquias, que os profetas menores é o meu predileto, ele faz uma dura crítica ao sacerdócio. Questões que estavam acontecendo na época dele. Isso é muito interessante, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, não fiquem aqui escandalizados comigo, tá? A Igreja Católica e a Igreja Protestante vivem uma crise profunda no seu discurso. Gente, desculpa falar. Uma pessoa que nunca foi crente entra num culto evangélico no domingo à noite, ela não entende bolhufas do que nós estamos falando. Desculpa dizer. Tá? Ela não entende bolhufas. A linguagem que nós usamos, as categorias que nós usamos, não comunica nada para essa galera. Isso é uma coisa que nós deveríamos pensar seriamente sobre. Gente, imagina, eu fui assembleano durante 21 anos. Imagina você chegar num culto, numa Assembleia de Deus, no domingo à noite, imagina que você nunca foi crente. E você entra numa... Gente, eu tenho uma... Por favor, isso aqui eu não estou aqui a crítica pela crítica, né? Não. Eu tenho uma ligação afetiva com a Assembleia de Deus muito grande, né? Essa é uma crítica positiva, tá, gente? Gente, eu ficava assim, para morrer, né? Eu ia para o culto à noite, e o pregador ia pregar vaso, varão, mistério, né? Jesus quer salvar sua alma. Primeiro, o descrente não sabe nem o que é salvar. Segundo, não sabe o que é alma. Se ele for espírita, ele vai ficar confuso. Porque a alma, não é eu sair de uma sessão espírita e vim para outra, né? Então, assim, a linguagem que nós usamos, as categorias que nós usamos, gente, não comunica. Eu estou fazendo aqui uma rápida digressão porque eu acho muito interessante, quando você olha para os textos bíblicos, eles estão tratando de questões que eram questões do povo, que eles estavam enfrentando, questões com as quais eles lidavam no dia a dia, né? Fazia parte, a mensagem profética, ela está contemplando coisas que faziam parte da realidade do povo, né? E você vai hoje, muitas vezes, a um culto evangélico, você vai ouvir uma homilia católica,
Gente, eu já participei de missas, eu participei recentemente agora, inclusive, né? Eu fui convidado para ministrar um curso numa paróquia de Santo André, em São Paulo. E foi uma experiência riquíssima, diga-se de passagem, né? Eu fui muito bem acolhido lá, uma experiência fantástica. E eu pude participar da missa, e, gente, desculpa, se você não é cristão e você participa de uma missa, você não entende nada daquilo ali. Isso é uma coisa muito séria que a gente precisa pensar. Por quê, pessoal? O evangelho é imutável, mas a forma de comunicá-lo precisa ser contextualizada, né? O Bultmann, o Rudolf Karl Bultmann, teólogo bíblico do Novo Testamento, ele é muito criticado pelos evangélicos, mas ele é um cara com quem nós deveríamos aprender, porque o Bultmann, ele já na época dele, lá pelos idos dos anos 50, 60, ele vai olhar para a mensagem cristã, ele vai olhar para a época dele, ele vai entender o quê? Ele vai olhar e vai entender o quê? Bom, o homem moderno, que está acostumado com tecnologia, que está acostumado com sons que chegam para ele pelos sinais do rádio, ele não consegue entender a mensagem do evangelho. A gente precisa contextualizar. Você até pode questionar a forma como Bultmann procurou contextualizar a mensagem do evangelho. Né? Ele vai dialogar lá com o pensamento de Martin Heidegger, ele vai levar o existencialismo, ele vai colocar o existencialismo em diálogo com a mensagem do Novo Testamento. Você pode até questionar isso, tudo bem, né? Mas, assim, sejamos honestos, pessoal. A iniciativa dele é muito louvável. Você vê essa galera, esses teólogos reformados da internet, né, que são muito radicais, para não dizer fundamentalistas, né? Eles criticam muito o Bultmann, mas a iniciativa do Bultmann é muito positiva. Vou colocar aqui para vocês, tá, gente? Alguém, o Wesley, né? O Wesley perguntou como se escreve o nome dele. Se escreve assim, tá, o Wesley? Rudolf Karl Bultmann. Eu tenho, inclusive, pessoal, um extenso artigo sobre o Bultmann no meu blog. Eu vou colocar também para vocês no grupo depois, tá? Eu já vou até deixar aberto aqui. Gente, o meu blog, modéstia à parte, meu blog tem muita coisa, gente. Muita coisa. Eu sugiro a vocês, assim, explorem, usem e abusem. Compartilhem sem moderação. Eu já vou até deixar aqui no jeito, pessoal, para eu não esquecer, que aí eu coloco para vocês depois lá, tá? Rudolf Bultmann, Teologia, Contribuições e Crítica Possível ao Seu Pensamento. É um artigo muito interessante, extenso, mas vale a pena a leitura. Acho que vocês vão gostar muito. Eu vou transformar em podcast depois também, tá? Muito bem. Vamos continuar então, gente. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Algum comentário? Vocês andam assim muito calados ultimamente, muito tímidos ultimamente. O que está acontecendo com vocês? Não fiquem assim. Vocês querem fazer alguma pergunta? Podemos seguir? Vocês me dão aí 2 minutos, gente? Eu vou pegar um copo d'água. Minha garganta agora cansou. Já volto, hein? Ó, gente, 2 minutos contado no relógio, hein? Espero vocês. Wesley, Carla e Paty. Acho que só tá a gente aqui. E a Pan também, né? Mas é que, mesmo. Oi?
Não, 5 Eu só. também. Quem? Ah, o Denis, o Denis. Ei, Denis, perdão. Mas olha aqui, essa aula hoje, assim, caramba, me arrependi até de, tipo assim, de eu ter faltado uma e semana passada eu também tive que faltar. Ô, oi, professor. Ei, voltei. Vocês não Tá. estão disseminando heresias aqui no intervalo das aulas, não, né, gente? O quê? Esses- Não, eu brincava assim com os alunos, né? Brincadeira de seminário teológico, né? Diz que no intervalo da aula os alunos ficam disseminando heresias, entendeu? Ah, não, não. Brincadeira, gente, brincadeira, Pode essa ter brincadeira. certeza que vai ser voz alta. Vai ser assim, vai falar que quando o professor estiver presente, a gente fala. Não, mas eu estava até, inclusive, falando aqui agora com a Carla e Wesley, que, assim, que aula, né? Porque, assim, eu fico até arrependido de ter faltado 2 aulas, e agora não quer faltar mais não, Deus me livre. Você perde muita coisa. Era Ah, é isso, verdade. tá bom? Você estava falando coisa boa. Não, brincadeira, Grace, tô só de zoeira mesmo. Mas Grace, o bom da aula síncrona aqui é que a gente tem essa dinâmica, né? A gente pode conversar, a gravação é muito útil, claro, mas bacana aqui, né? Que a gente pode interagir, caso vocês queiram me interromper também, a gente fiquem à vontade, tá? Se pintar alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, estamos aqui para ajudar. Então vamos lá, gente. Essa história bíblica e dos livros históricos, né? Ela assume alguns sentidos. A gente vai considerar alguns desses sentidos. O primeiro que nós podemos considerar é o sentido querigmático. Lembrando que essa palavra querigma, né, ela vem do grego e significa proclamação. Tá? O que isso quer dizer? As narrativas históricas do Antigo Testamento, elas descrevem eventos concretos que contam, ou seja, que proclamam, né, a intervenção divina, a ação salvífica de Deus na história. Então, essa história bíblica, ela não é um mero registro de fatos do passado. Tem uma teologia, há uma intencionalidade teológica ali, né? E uma dessas intencionalidades que nós podemos considerar é a querigmática. Ela quer mostrar, ela quer proclamar essa história salvífica, essa história de intervenção de Deus, de cuidado de Deus para com seu povo ao longo da história bíblica, antigo testamentária, né? Mais especificamente antigo testamentária, que é o nosso objeto de estudo aqui. Um outro sentido da história bíblica é o interpelativo. Esse aqui é muito interessante também, pessoal. Interpelativo, né? Que interpela, que questiona. A Grace me interpelou, o Wesley me interpelou, né? Os alunos me interpelaram. O que isso quer dizer? Perguntar, indagar, questionar, né? Então, a palavra interpelar significa basicamente isso aí, ó, questionar uma pessoa. Os textos bíblicos, de certo modo, nos convidam a interagir com eles, visto que, sendo eles anúncio de boa nova, requerem de nós uma resposta. Então, esses textos nos provocam. E, gente, realmente, isso aqui é muito interessante. Professor, só um pouquinho. Depois você me Pois dá a não, gente, oportunidade que eu quero questionar algo. por favor, isso é ótimo. Falando aqui do sentido interpelativo, gente, para concluir essa parte e dar a palavra a Grace. Quem é que consegue sair o mesmo depois de ler a história de José, por exemplo? Né? Aquela história ali te provoca, te interpela, principalmente na questão do perdão, né? Gente, outro livro que me interpela, assim, que eu acho, assim, e que, detalhe, a gente não percebe. Pessoal, como a nossa leitura da Bíblia é superficial. Como a exegese e a hermenêutica são valiosas. Se as pessoas soubessem, elas nunca mais criticariam teólogos nas igrejas. Eu convivi muito com preconceito contra teólogos, né? Se as pessoas soubessem, elas não fariam isso, assim. Porque a hermenêutica e a exegese nos abre assim, os olhos para entender, para captar o sentido que está ali, e que muitas vezes está na nossa cara, mas a gente não percebe. Por exemplo, o livro do patriarca Jonas. A gente se concentra e se desgasta na narrativa do milagre.
não sei se eu posso chamar de milagre, do feito sobrenatural, né? Que ele seria engolido ali por um grande peixe e depois cuspido vivo. Mas não é esse o objetivo da narrativa. O objetivo da narrativa ali é mostrar o amor de Deus estendido a um povo que não era o povo judeu, que era inimigo do povo judeu. E você imagina o choque para quem estava lendo isso na época, porque a narrativa ela faz um jogo ali muito interessante. Jonas ele fica bravo com Yahvé, porque nasceu uma planta, sombra sobre ele, vem um bicho, morde a planta morre, ele fica, como dizem os cariocas, ele fica pistola. E aí Yahvé vai e pega ele de jeito. Diz, ora, você ficou triste por uma planta, cara? Eu acabei de salvar uma cidade em que nessa cidade só crianças tem 600 mil. Só crianças, fora os animais, fora os adultos, homens, mulheres. Cara, isso assim, isso mexe com a sua escala de valores, né? Caraca, velho, assim, a primeira vez que eu me deparei com isso, eu falei, caraca, eu nunca tinha assim, né? Então é um texto fascinante, assim, você olha, uau, assim, né? Para pensar, né? A narrativa ali quer mostrar o quê? Né? Que o que que Jonas está quebrando? Esse nacionalismo judeu, essa arrogância desse nacionalismo judeu. Veja, gente, patriotismo é muito bom, nacionalismo é uma doença. O historiador Yuval Harari fala isso, é uma grande verdade, né? Foi o nacionalismo que deu muita força a Hitler, né? Patriotismo é uma coisa, gente, nacionalismo é uma doença, é uma obsessão, né, por uma parte do planeta. E os judeus, eles têm muito isso desde o Antigo Testamento, essa ideia de superioridade, né? Essa ideia de que... E você tem isso já no Antigo Testamento, num texto que é judeu, que é escrito por um judeu. E ele está quebrando isso, ele está rompendo com esse paradigma, ele está mostrando que não, os assírios também são alvos da bondade de Yahvé. Gente, isso é revolucionário ali no texto. Eu não sei se você já tinha olhado o livro de Jonas por essa perspectiva, mas quando você lê o livro de Jonas pelas lentes da exegese, muito provavelmente você vai ser conduzido a isso, né? Porque é isso que o livro está comunicando. Então é muito interessante realmente você pensar que o texto antigo testamentário, as narrativas, né, da história bíblica, elas, é claro que Jonas é um livro profético, né? Nós estamos falando dos livros históricos, mas ali você tem uma narrativa histórica, né? Ela interpela você, ela questiona você, ela leva você né, a refletir, porque a pergunta faz isso, a interpelação faz isso, né? O questionamento faz isso, o questionamento ele tira você de uma zona de estabilidade, leva você a pensar sobre, né? Grace, por favor, Grace, você tinha pedido a palavra? Lá no, antes dessa explicação, anteriormente, você falou sobre a gente tomar cuidado. Não, perdão. Que quando a gente prega, muitas pessoas não entendem que a gente fala. E eu fiquei pensando, eu falei assim, mas tá, tudo bem que a Bíblia é uma história, né? O Antigo Testamento é o que eles viveram na antiguidade. Mas e o que eu quero, o meu raciocínio? Então, o que a gente, mesmo a gente estudando, mesmo a gente fazendo a interpretação, mesmo a gente fazendo a tradução, né, que foi lá no início, lá com você, nas aulas, quando você falou isso, você quis dizer, assim, eu fiquei confusa, porque assim, de vez em quando, às vezes eu prego, né, Sim. a ministro, né, a Carla Wesley também. Então, assim, assim, não sei eles, mas eu já fiquei assim, mais até preocupada, né? Com medo, de falar a Ah, verdade. Eu vou mas te isso, falar. sim, sim, Grace. Mas isso é bom, Grace. Isso é bom porque e a sua postura é de humildade, né, de admitir que talvez eu precise revisar o meu discurso. Isso não é ruim, né? E, de novo, pessoal, não estou propondo que se pregue um outro evangelho. Estou propondo que se pregue o mesmo evangelho,
de forma contextualizada. E para isso, Grace, como é que a gente faz? Ouvindo. Nós só seremos capazes de comunicar o evangelho se nós ouvirmos. A gente precisa ser capaz de conversar com o ateu, com o agnóstico, com o homossexual, com a mãe solteira, com o divorciado, que é a sociedade hoje, né? E geralmente a igreja faz o quê? Ela se fecha para essas pessoas, né? Ela se fecha e joga fora às vezes, né? A gente precisa ser capaz de ouvir, Grace, a mãe solteira, o pai solteiro, que é um fenômeno social também. A gente fala muito da mãe solteira, mas tem muitos pais solteiros. Gente, tem mulher que abandona os filhos também. Eu sou filho de uma mulher assim. A minha progenitora me fez mais mal do que bem. Eu não consigo chamá-la de mãe, né? Então, assim, graças a Deus que eu tive pais adotivos que cuidaram de mim, me amaram, né? Mas a minha progenitora mesmo foi um desastre na minha vida, né? Então, Grace, qual o caminho que eu acho que a gente pode fazer para conseguir contextualizar o discurso? Ouvir. Qual o anseio? O que você entende quando eu falo, por exemplo, de graça de Deus? Você chegar para uma pessoa, Grace, o que eu quero comunicar para vocês quando eu provoco essa discussão aqui, Grace? Que o nosso discurso ele é hermético. Ele é hermético em que sentido? Vou dar um exemplo aqui, vai ficar claro para vocês. Vocês já ouviram uma defesa de um advogado numa sessão? Gente, a gente entende pouco daquilo ali. Eles carregam um juridiquês, não é? E data vênia, e não sei o quê, e usa aquelas palavras. São prolixos. Às vezes até o próprio juiz se incomoda com aquilo ali, porque é muito blá, 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 eles são muito prolixos, né? Poderia haver uma objetividade maior, eles são muito extensos nas falas, nas defesas. Ou seja, é um discurso para dentro. É um discurso para eles, que só eles entendem. E a igreja foi na mesma, tanto a protestante quanto a católica, ela foi na mesma onda. A gente fala para nós, a gente não fala para o mundo, né? Então, como que eu acho que a gente supera isso, Grace? Um caminho possível, né? É ouvir. Eu acho que um outro caminho é a gente considerar justamente a adaptação da linguagem. A gente falar de uma maneira que a gente possa, por exemplo, substituir termos que para nós são comuns, mas que para o descrente não é. Então, ao invés de eu falar alma, eu falo vida. Eu falo assim, olha, a sua alma é importante para Jesus. Então, ao invés de eu dizer alma, são detalhes simples, mas que na fala muda muito. Eu falo assim, olha, a sua vida, a sua história, você, a sua pessoa é importante para Jesus. Até Sim, então, né, ô Rony, a nossa alma é cretina. Desculpa a expressão, mas ela é cretina. Como que eu vou falar? Desculpa a expressão, mas é aquela, né? Faz é a o, gente fazer coisa, aquilo que a gente não quer fazer. Bom, é o que eu sei, que eu aprendi, né? é, Eu não chegaria e falar assim, ó, você tem que buscar em Deus a graça de Deus na sua alma cretina. Desculpa também novamente a expressão. Então, realmente, eu usaria a vida, é, entende? exato. Mas, Então, eu acho mas que assim, eu estou provocando também para o pessoal também falar, entendeu? Porque talvez claro, claro, eu me expressando, eu sei que tem muitas coisas aquilo que você falou, às vezes a gente só escuta, mas quando a gente parar para ouvir, ler, entender o que está sendo ensinado, ou quando você estuda também, você acaba aprendendo melhor. exato, exato. Mas eu falava, Grace, de ouvir o mundo, né? Ouvir as pessoas o que elas, né? Que a partir disso você adequa o seu discurso para estabelecer categorias comuns de comunicação. Porque se você não tem essas categorias comuns de comunicação, você não consegue comunicar, né? E isso passa, Grace e todos os demais, isso passa por vários fatores, gente, né? Não é só mudança de termos, não é só ouvir, tudo isso é importante, mas até a forma como nós comunicamos, né? Olha só que interessante, pessoal. Vocês já pararam para pensar por que os podcasts hoje fazem tanto sucesso? Gente, é uma coisa tão óbvia. Duas pessoas sentam ali e conversam. Espontaneamente, não há um roteiro prévio, há apenas um assunto pré-definido, né? Jogam ali e a conversa vai fluindo. Agora, por que faz tanto sucesso? Né? E olha que interessante. Pode ver, os podcasts aí mais famosos, né? O do Vilela, o Vilela, tem o do Igor, né? O Flow Podcast, por aí vai. Eles não mantêm contato visual com a câmera. Vocês já repararam isso? Eles estão ali conversando entre eles.
Só que, isso aí, só que quando você ouve a conversa, você se sente participante da conversa. Conversa, justamente pelo formato dela, ela é mais inclusiva. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Meu Deus, eu não devia falar, porque eu acho que a Grace principalmente, acho que ela nem vai dormir essa noite. Mas assim, gente, essa coisa de você chegar na frente de uma igreja, ficar falando durante 1 hora, 40 minutos, isso é extremamente arcaico. Isso é velho, gente. Isso é velho. O ser humano, o homem pós-moderno, ele quer participar, ele quer dialogar, ele quer falar também. E como que as nossas igrejas funcionam? É isso. A gente chega lá na frente e fica falando ali 40, 50 minutos, 1 hora, ininterruptamente. Gente, acredite, de tudo que você falou ali, as pessoas vão guardar, talvez, na melhor das hipóteses, 5%, 10%. Olhe lá. A atenção delas dispersa do quinto minuto em diante. Isso é estatístico, tem estudos que apontam para isso. Você pode pesquisar. A não ser que você seja um orador excepcional, que você consiga pregar de uma forma que realmente as pessoas fiquem assim, né? Uau! Né? Tipo um Hernandes, né? A gente ouve o Hernandes Dias, assim, o Hernandes tem uma oratória que é fascinante, né? Você ouve o Hernandes assim, 1 hora fácil, né? E mesmo assim ainda há risco da sua atenção dispersar. Percebe, gente? Então, o formato também conta muito, né? Aí talvez você diga assim, professor, o que você sugere, então? Eu sugiro que você trabalhe uma pregação que seja mais inclusiva, em que você aborde assuntos que tenha que ver mais com a realidade das pessoas, que seja bíblico, mas que também seja contemporâneo, né? Em que você lance perguntas, em que você convide as pessoas a pensarem, em que você utilize a polêmica, mas usar a polêmica de forma positiva, não apenas a polêmica pela polêmica, né? Porque tem gente, pessoal, que ele gosta de polemizar, ele só quer jogar fogo no circo e vai embora e deixa o circo pegando fogo, né? Isso não ajuda, isso não contribui. A polêmica não é a polêmica é como recurso retórico, ok, pessoal? A polêmica é como recurso retórico, você provoca, você instiga, você lança, né? Jesus fazia isso, né? Jesus fazia isso, Jesus fez, gente, Jesus, as pessoas falam que eu sou polêmico, eu falo, gente, o que é o polêmico? O polêmico é quem pensa, o polêmico é quem questiona. Gente, a quantidade de coisas que Jesus falou que estava fora daquela caixa religiosa do tempo dele, se Jesus vivesse hoje, nos nossos dias, Jesus seria o herege dos hereges, seria o heresiarca por excelência. Porque o que Jesus falava contrariava a pessoa, escandalizava, né? Você tem expressões de Jesus assim que são fortíssimas. Olha, ouviste o que os antigos disseram, porém eu vos digo assim. Você quer algo mais polêmico do que isso? Você questionar a tradição, né? Jesus faz isso. Olha, ouvistes que foi dito lá pelos antigos. Eu, porém, vos digo isso. Gente, isso é de uma disrupção assim absurda para a época dele, né? Então, percebe? Mas isso chamava a atenção, as pessoas ouviam, as pessoas nunca ninguém falou como esse homem, né? E pode ver, gente, o discurso de Jesus, ele era sempre conectado com a vida. No meu livro de hermenêutica eu falo isso, né? Jesus falava da vida, na vida e para a vida. Então, assim, isso é muito importante. Infelizmente, pessoal, infelizmente, a pregação evangélica, ela empobreceu muito. Você vai num culto evangélico hoje, gente, é muito pobre. O discurso é muito pobre. Seja igreja... Se você vai numa igreja reformada, os caras só falam de Calvino. Os caras só falam de calvinismo. Se você vai numa igreja pentecostal, se você vai numa comunidade, os caras só pregam sobre vitória, prosperidade financeira, sabe? São discursos vazios que não se conectam realmente com a vida, com a realidade concreta, com o chão da vida, né? Com a realidade de pessoas que trabalham em escala 6 por 1, que levanta de madrugada, que não está ganhando o suficiente para sustentar a família. Você pode ver, né? São discursos assim, que Deus vai matar seus inimigos, Deus vai te exaltar, Deus vai soprar o seu nome, essas bobagens que a gente fica ouvindo em pregação, né? Que está muito longe do evangelho, diga-se de passagem. O evangelho não é isso, gente. O evangelho não é isso, né? Então, assim, a gente precisa realmente resgatar isso, né? Eu deixo aqui como
a nossa matéria não é homilética, mas acabamos entrando nesse assunto aqui. Eu fico feliz em contribuir, porque vocês, pessoal, são influenciadores, né? Vocês são influenciadores. E o meu conselho a vocês, se me permitem, é deem a Bíblia às pessoas, deem o Evangelho às pessoas. O Evangelho, ele é absolutamente essencial à humanidade. O Evangelho, ele é absolutamente saudável às pessoas. A gente precisa voltar a dar o Evangelho às pessoas nas comunidades de fé, pessoal, porque o que está aí não é o Evangelho. Desculpa falar, né? Eu falei com a minha noiva esses dias, amor, reparem quantos cultos nós fomos aqui. Tenta lembrar de um culto em que o pregador abriu a Bíblia e explicou o texto bíblico de fato. Ela não conseguiu lembrar. Ela não conseguiu. Parece que a ficha cai assim, né? E é isso que a gente está vivendo, pessoal, infelizmente, né? É isso que a gente está vivendo. Então, que Deus possa usar vocês aí como promotores, de fato, do conhecimento bíblico, né? Do conhecimento do evangelho, de fato, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Wesley? Sim? Não, estou dizendo amém, sim, amém para a sua palavra que você acabou de profetizar. Ah, que bom, Wesley. Que bom, fico feliz de saber que eu não sou o único que pensa assim, porque às vezes eu me sinto meio sozinho, sabe, gente? Já me chamaram de tanta coisa, meu Deus, o povo está me chamando de herege porque eu defendo o evangelho. É difícil. Tá tudo bem. Vamos em frente. Muito bem, pessoal. Então a gente tem esse sentido interpelativo. A história bíblica também tem um sentido profético, tá? Olha que interessante. Alguns dos livros que nós chamamos de históricos, na Bíblia hebraica são chamados de profetas. Isso é algo para a gente pensar, né? Por que isso? É porque esses livros históricos, eles constituem, na verdade, uma leitura profética da história. É profética por quê? Porque Deus está fazendo cumprir aquilo que ele promete lá no Pentateuco, na sua aliança com o povo. Então, Deus faz acontecer ao longo das narrativas históricas, né? Também o sentido escatológico, ou seja, futuro, há um sentido futuro. Os livros históricos, eles são construídos considerando-se a história como tendo o seu início e o seu ponto alto em Yahvé. Os judeus entendiam a história de modo mais linear, ao passo que os povos vizinhos a eles tinham uma concepção mais cíclica, né? A história, ela fica girando sem jamais avançar. Os judeus não. Eles viam a história como ela vai avançando de modo linear até alcançar um ponto alto, né? E esse ponto alto, ele se encontra no próprio Deus. O próprio Deus vai fazer a história convergir de acordo com a sua vontade. Esse é o sentido escatológico. Também o sentido salvífico. A verdade comunicada nos livros históricos, e não apenas neles, mas em toda a extensão do Antigo Testamento e da Bíblia, é que Deus deseja salvar o homem em sua totalidade, isto é, de modo integral. Podemos afirmar assim que as narrativas bíblicas constituem assim a história da salvação, não apenas a história da revelação. Então Deus se dá a conhecer. Isso é epistemológico, isso é conceitual, mas Deus também age, isso é salvação. Deus também intervém, isso é soteriológico, isso é salvação nos termos do Antigo Testamento, né? Então, quando você lê lá, por exemplo, nos livros históricos, que o povo encontrou o livro da lei e um grande arrependimento veio sobre toda a nação, e como fruto desse arrependimento, Deus livrou de uma nação estrangeira que estava oprimindo o povo. Isso é o quê? É Deus intervindo, é Deus salvando. Percebe? Então, esse é o sentido salvífico essa narrativa está ali, não é apenas para registrar uma história, ela está mostrando que há ali um ensino de natureza teológica salvífico. É isso que reside ali naquela narrativa. É mais que uma simples narrativa, uma mera descrição de eventos do passado. E aí, pessoal, a gente tem, para fechar nossa aula de hoje, não vou conseguir explorar tudo, eu vou colocar a apresentação para vocês lá, pessoal. E eu até recomendo que vocês leiam a apresentação de fato, tá, pessoal? Tem muita informação aqui, tem bastante coisa, tá? Aqui, por exemplo, desse ponto em diante, a gente comenta a questão da terminologia, ou seja, o nome que é dado, né? Por que livros históricos? Eu estou citando aí o estudioso, o David Stone, eu acho que é assim que se pronuncia, ele, ou algo próximo, né? Ele comenta que
Perceba, pessoal, essas terminologias, né, Pentateuco, livros históricos, na Bíblia hebraica, Nevim, Ketuvim, e por aí vai, essas terminologias que a gente utiliza, elas têm uma origem, elas têm uma explicação, né? Então, quando você estuda introdução ao Antigo Testamento, teologia do Antigo Testamento, normalmente você vai se deparar com informações a esse respeito. O David, ele vai dizer que no século V a.C., Heródoto, né, que foi historiador grego, ele escreve uma história das guerras entre a Grécia e a Pérsia, que lhes conferiu o título de pai da história, né? Ele foi chamado de o pai da história por ele ser um dos precursores aí ao registrar uma historiografia. Mas olha que interessante, cerca de 100 anos antes dele, uma história de Israel já tinha sido publicada, que milhões de pessoas já leram com grande proveito. Desde então, né, essa historiografia de Israel, ela já foi lida aí por milhões de pessoas em todo o mundo. Pessoas cristãs e não cristãs, né? Claro que o cristianismo ele é responsável por tornar o Antigo Testamento mundialmente conhecido, tá, gente? Não foram os judeus que fizeram isso, tá, pessoal? É importante dizer isso. Os judeus produzem o texto bíblico, mas essa difusão deve-se muito ao cristianismo, tá? Então, esses livros, esses 12 livros, ou 15, né, se nós formos trabalhar com a Bíblia Católica, eles recebem esse título de históricos porque registram uma série de eventos que marcaram a história do povo hebreu. Desde o período da conquista de Canaã, isso para lá de em torno de século XII a.C., né, 1200 e pouco antes de Cristo, até o período do exílio babilônico, que começa lá em 606 a.C. Então, são muitas narrativas, por isso aí, pessoal, que eles são chamados de históricos. Para fechar nossa aula, de novo, vamos lançar aí um olhar sobre a Bíblia hebraica, essa estrutura da Bíblia hebraica, a tríplice divisão dela, que vocês já viram, Torá, Nevim, Ketuvim, e agora, olha que interessante, olha onde estão os livros históricos na Bíblia hebraica, que nós chamamos de históricos, né? Na Bíblia hebraica, Josué, Juízes, os dois de Samuel e Reis, estão na seção de profetas. Eles são chamados de profetas anteriores. Possivelmente, pessoal, por serem mais antigos, né? E depois nós temos os restantes aí, Esdras, Neemias e os dois de Crônicas, que aparecem lá nos escritos. Olha que interessante. Essa é a posição dos livros históricos na Bíblia hebraica. Como vocês podem ver, a posição deles é diferente. Tá bom? Pessoal, semana que vem a gente trabalha então os livros poéticos e sapienciais, que são os 5 livros de Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Jó, Provérbios, Jó, Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão. A gente vai trabalhar um pouquinho esses livros, a gente vai avançar um pouquinho no nosso estudo. Pessoal, só uma última observação, antes da gente fechar a aula, rapidinho aqui, tá? Eu queria muito que vocês atentassem. Pois Aqui não, Grace. você bota no grupo o livro? Claro. Tá. Colocar a apresentação, Grace? Sim, com certeza. Porque a gente vai estudar já na semana que vem. Provérbios, que você falou. Coloque sim, deixa comigo. Pessoal, a uma certa altura da apresentação, o que eu fiz? Eu escolhi um livro para a gente analisar, que é o livro de Josué. A mesma metodologia de análise do livro que eu empreguei aqui, que é uma análise panorâmica, introdutória, que dá uma visão geral do livro, vocês podem usar essa metodologia em outros livros. É um passo a passo possível, ok? Então, coloco aí uma introdução, algumas informações introdutórias, depois, o porquê dele receber esse título, em seguida, a autoria do livro e a data em que ele foi escrito, provavelmente. Depois eu analiso a estrutura do livro, ou seja, como que ele está organizado, os seus capítulos, tá? O livro ele pode ser esboçado de forma muito objetiva em 3 partes. A conquista da Terra Prometida, capítulos 1 a 12. A partilha do território entre as tribos, capítulos 13 a 22. E o fim da carreira de Josué, capítulos 23 e 24. Por que esse esboço? Porque o conteúdo dos capítulos, né, vai mudando. Então você tem esse esboço, você tem essa visão panorâmica do livro, te ajuda a entender como que o livro está organizado internamente.
Uma outra estrutura mais detalhada. Essa estrutura, esse esboço, é bem resumido. Aqui você tem um esboço um pouco mais detalhado. Mas se você for para um comentário bíblico, Rony, eu vou usar aquele comentário lá, São Jerônimo, que você indicou. Lá você vai ter um esboço do livro de Josué ainda muito mais bem detalhado, assunto por assunto, tá? Olha aí, ó, um esboço bem detalhado agora, olha que interessante. Tá vendo? Divisões principais e subdivisões. Isso ajuda você a ter essa visão panorâmica do livro. Isso aqui não dispensa a leitura do livro, tá, pessoal? Você tem que ler o livro. Isso não dispensa, é só para você entender como que o livro é organizado. Olha aí que interessante. E, em seguida, para finalizar, eu considero a teologia do livro, ou seja, qual é a mensagem teológica de Josué? O que ele quer comunicar? Né? E aí eu coloco algumas informações. Ou seja, depois a gente vai para Juízes. Só que aí daí em diante eu não coloco de forma tão bem detalhada como eu fiz com Josué. Eu estou colocando Josué para vocês como um exemplo, como vamos dizer assim, um molde, né, que você pode usar. Você pode pegar esses mesmos tópicos e ir aplicando no estudo dos outros. Rony, eu não quero analisar Josué, eu quero analisar 1 Samuel. E aí você pode fazer o mesmo passo a passo que eu fiz aqui. Você começa com as informações introdutórias, né? Depois, por que ele recebe esse título? Porque, quem foi que escreveu? Quando foi? Né? De novo, pessoal, uma informação muito importante. Uma data é a data da composição do livro, ok? Outra data é a data em que os eventos que o livro registra acontecem. O livro ele pode ter sido escrito décadas depois, talvez até séculos depois. Então, entenda uma coisa. A data do evento em si é uma. A data da narrativa, da composição do livro é outra. Eu falei isso aqui para vocês em uma outra aula, tá? Estejam atentos a isso. Então, quando a gente fala assim, data do livro, nós estamos pensando na data em que o livro foi escrito. Josué foi escrito quando? Aproximadamente tal, né? Tal data, tal período. É óbvio que não dá para situar um ano exato. Na maioria dos livros do Antigo Testamento, a gente não tem um ano exato em que ele foi escrito. É muito difícil precisar isso, tá, pessoal? Mas você tem datas aproximadas. Outra coisa é o evento. O evento aconteceu, né, em uma época anterior, obviamente. Né? O livro sempre é escrito depois, óbvio, né? Então estejam atentos a isso aí também. Beleza, pessoal? Fechamos então por hoje. Se tiver alguma pergunta, gente, algum esclarecimento que vocês queiram, ou algum comentário, fiquem à vontade, falem agora, não se calem para sempre. Se não tiverem, encerraremos, vamos jantar. Quem vai jantar, boa janta. Quem não vai jantar, vai fazer só um lanche fitness. Faça o seu lanche fitness. Quem não for comer nada, se você estiver bem com isso, eu desejo a vocês aí, quem estiver lutando com a balança aí, né? O importante é que vocês estejam felizes. Gente, Deus abençoe a todos vocês aí, tá bom? Professor, Sim, Grace. eu só quero te agradecer, tá bom? Te agradecer aí por mais uma aula aí com a gente. Lógico que são várias confusões que entram dentro da gente, em mim, pelo menos, né? Eu sou uma pessoa que totalmente fico bem incomodada, mas deixa eu pensar, anota aí na próxima aula, talvez tendo a oportunidade eu falo, faço perguntas. Mas é só te agradecer mesmo, Deus te abençoe, tá bom? Amém. Sucesso aí para você. Ô, Grace, obrigado pelo carinho. Prazer estar aqui. Professor? Ficou. Ei, Patrícia. Posso fazer só um comentário bem rapidinho? Claro. Quando você comentou sobre a gente chegar na igreja, às vezes não entender o que está sendo dito ali, eu vivenciei isso também, eu chegava na igreja e eu não entendia nada, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo e indo à igreja, né? Isso não me fez parar. E uma coisa que eu acho interessante que a gente vive na Majestade Santa é que a igreja tem essa preocupação com o ensino, então a gente está recebendo nas ministrações de uma forma diferente. Hoje eles apresentam slides com a pregação bem contextualizada, como você colocou aí como sugestão, é uma coisa que a gente já está vivendo aqui na nossa igreja. Então, eu digo assim, que é até um privilégio para a gente isso. E a igreja sempre incentiva a gente a buscar mais, a aprender mais do Senhor, porque não adianta também eu chegar na igreja e ficar sentada só querendo receber, eu também tenho que continuar buscando, né? Mas, assim, graças a Deus, para a gente é um privilégio estar numa igreja que tem essa preocupação com o ensino
e a forma que eles têm pregado hoje em dia tem sido muito interessante. Eu tenho observado que as pessoas têm ido mais ao culto, têm voltado, ido aos cultos de quarta-feira também, que às vezes iam poucas pessoas, só por causa, talvez, desse detalhe, né, da pregação estar sendo exposta de uma forma diferente, bem mais contextualizada, com imagens, assim, estimulando a participação das pessoas também. Às vezes as pessoas fazem algumas dinâmicas das pregações. Isso, assim, é bem legal, e isso tem fixado bastante para mim, assim, né, porque eu presto bastante atenção, e como você falou, né, tem gente que às vezes não presta muita atenção, mas sempre fica alguma coisa, e eu quero só, assim, destacar isso, porque isso é muito legal, a gente ter vivido isso na nossa igreja. Ah, que bacana. É uma comunidade que faz esse esforço nessa direção, justamente positivo de vocês. Tá bom. Você está convidado, tá, professor? Para você vir para o Espírito Santo, vem na Majestade Santa. E em julho estarei aí de forma mais demorada. Aí, Eita, vou marcar, glória! sim, com certeza. Vai ser um prazer, gente. Aí eu teria que ser leal ao que eu estou defendendo aqui, né? Se eu receber a oportunidade para falar alguma coisa, eu tenho que ser leal. Mas é isso. Então tá, gente. Bom descanso para vocês. Boa noite. Deus abençoe a todos. A gente se vê semana que vem, tá? Um abraço, gente. Fiquem com Deus.